David Parreira Mota, conhecido no meio artístico como Mota GR, era um jovem rapper português de 28 anos. Vivia na zona de São Marcos, no Cacém, concelho de Sintra. A sua carreira, ainda em fase de crescimento, começava a atrair atenções dentro do mundo do hip-hop nacional. No entanto, o que parecia ser apenas uma noite normal transformou-se num dos casos criminais mais marcantes de 2020 em Portugal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Ó Vasco. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um caso muito chocante que aconteceu em 2020, na altura do Covid. Não sei se vocês ainda se lembram. E ainda mais chocante porque foi numa zona onde eu vivi. Eu cheguei a viver em São Marcos e muito perto até da zona onde aconteceu este crime. E iremos falar de uma pessoa que saiu demasiado cedo deste mundo, queria ter bastante sucesso e infelizmente foi encontrado por pessoas muito más e que lhe fizeram muito mal. E é precisamente disso que nós vamos falar. Vou tentar tratar este caso com o maior respeito, como trato todas as pessoas que falo neste canal e nos meus vídeos. Por isso vamos lá começar, espero que vocês estejam bem. Se gostarem do vídeo e deste tipo de conteúdo, deem um likezinho, vocês já sabem. E vamos então começar. David Mota nasceu no dia 26 de dezembro de 1991. Em 2014, Mota GR lança a primeira mixtape com 19 músicas, sendo ele o principal criador, não se limitando às letras, mas também a outras áreas. Mota GR era um autodidata que aprendia, por exemplo, a criar os seus próprios vídeos. Os amigos cabo-verdianos ensinaram Mota através da música. Rapidamente ele começou a cantar em crioulo, sendo uma das referências nacionais do hip-hop cantado em crioulo. Uma das músicas, Pega Descarrega, foi a mixtape que apresentou Mota GR ao mundo. A violência que existia na Baixada, bairro de São Marcos em Sintra, foi um dos principais temas dos sons de Mota GR. À semelhança de muitos outros rappers do género, várias são as cenas de ostentação, sexo ou droga que leva a que muitos dos seus seguidores gostassem de ter essa vida. Os túneis, as armas ou notas eram elementos visíveis nos videoclipes de Mota. Chegaremos então ao Cabo Flamanau. Foi um tema que levou Mota GR da Baixada para o mundo. Cantando apenas em crioulo e com uma base de fãs reduzida ao seu meio, Mota GR com Peruca lançam o tema em que era cantado em crioulo pelo primeiro e em português pelo segundo. 2016 foi o ano em que o crioulo chegou às rádios nacionais através do Cabo Flamanau e leva também Peruca e Mota GR a cantarem o tema nos principais clubes nacionais, embora que nem sempre juntos. Várias músicas conhecidas de Mota GR, o Cabo Flamanau, Passa Geral, Crítica, Bocasta Acredita, Vira Casacas, e todo este sucesso também obviamente iria levar a polémicas. E precisamente isso aconteceu, porque a grande viragem na carreira tanto do Peruca e também do Mota GR aconteceu em 2016, como eu vos tinha dito, com este tema, o Cabo Flamanau. Obviamente que se vocês forem ver o vídeo tem imensas visualizações hoje em dia, foi um grande sucesso para eles os dois. Agora com o sucesso também chegam as polémicas e de facto isso também aconteceu entre Peruca e Mota GR. E porquê? Podemos dizer que no meio dessas polémicas Mota GR acusa Peruca de não ter pago a parte que cabia ao contrato pelas visualizações. Não vou falar obviamente muito sobre isto, é uma polémica que não tem muito sentido falar, mas eu apenas toquei para vocês entenderem que nestas questões também dos artistas às vezes há estas polémicas e também existiu. O Peruca também chegou mesmo a falar e a abordar este tema num podcast do Rio Unas, já foi há algum tempo, isto por acaso eu não pesquisei, mas lembro-me da minha memória e falou sobre este tema. Não estou a dizer quem tem razão ou não, quero que entendam isso, mas que de facto houve essa polémica ou não, não faço ideia se houve realmente um contrato que foi quebrado e se alguém ficou a dever dinheiro a alguém, não é isso que eu estou aqui a discutir, apenas que houve uma polémica. Agora, tudo isto, todo este sucesso, todas estas polémicas, todas estas músicas que Mota GR estava a fazer, estava com bastante sucesso. Muito provavelmente eu diria que se ele continuasse vivo hoje em dia seria também um dos artistas mais conhecidos, né, no nosso dia-a-dia. E tudo nos leva à madrugada de 15 de março de 2020. David Parreira Mota foi visto pela última vez ao sair do seu prédio onde vivia em São Marcos. Este caso leva muitas polémicas e de facto eu vou desvendando algumas das questões ao longo do vídeo, vocês vão perceber, eu não vou dar já a informação toda, mas posso dizer já de início que houve um telefonema muito estranho e vários indícios até no apartamento que não deixavam margem para erro. Não se tratava apenas de um desaparecimento, era evidente. Algo muito grave tinha acontecido. Mota deixou o telemóvel e as chaves, mas desapareceu completamente da noite para o dia. Para além disso, sinais de sangue sugeriam que algo violento teria acontecido dentro do prédio. Claro que na altura, quando chegam as notícias aos telejornais, uma pessoa fica a pensar, será que foi um desaparecimento voluntário ou um rapto?
Obviamente que estas evidências levavam-nos para um rapto e talvez até uma morte, não é? Uma futura morte, mas não sabíamos. Foi então também na época do Covid, eu não sei se vocês se lembram, eu fiquei, agora antes de pesquisar, eu não conhecia muito o caso, conhecia obviamente, mas havia contornos que eu desconhecia. E de facto eu fiquei sempre a pensar na minha cabeça que parece que não investigaram muito, que não se esforçaram muito na altura para procurá-lo e que também, como aconteceu no Covid, acabou também por ser prejudicado por causa disso. Agora, depois de estudar o caso, qual é que foi a minha conclusão? Se realmente eles se esforçaram na investigação ou não? Vamos ver, vamos desvendando essa questão também. De facto, sabia-se estes pormenores. David Mota estava em casa e recebeu pela 1h30, mais ou menos, um telefonema. A irmã contou à polícia que ele aceitou ir ao hall do prédio, onde foi depois visto na companhia de outros 2 homens. Isto viria a descobrir-se mais tarde com o testemunho de uma pessoa que nós já vamos falar. Depois deste evento muito estranho, numa altura também muito estranha, não é? Na altura estava a começar apenas o Covid e se vocês conseguem ver o desaparecimento dele foi precisamente quando começou o confinamento, em 2020, em março. Foi quando tudo parou. Ou seja, foi a pior altura para isto acontecer. Era tudo novo. E de facto a polícia começou a investigar, não é? Depois de ser notificada. O que acontece é que ao longo do tempo, a Filomena, que era a mãe do Mota GR, dá uma entrevista. E nessa entrevista, a Filomena conta vários detalhes sobre a noite de desaparecimento do músico e garante que se trata de um rapto violento. David Mota estava desaparecido desde a madrugada do dia 15 de março até mais ou menos abril. Não havia novidades sobre o seu paradeiro. Havia um grande mistério e, de acordo com a mãe do artista, em violência. Filomena esteve dia 16 de abril de 2020 no programa A Tarde é Sua na TVI, onde contou vários pormenores sobre a noite do desaparecimento. De acordo com Filomena, o filho estava um pouco preocupado com o cancelamento de todos os concertos que tinha agendado. Nessa noite, David recebe a visita de um amigo e pelas 11h30 ambos saíram de casa. Já de madrugada, pelas 2, Filomena recebe um telefonema de uma vizinha a perguntar se estava tudo bem com o filho. Ao dirigir-se ao quarto, este reparou que estava vazio. À entrada do prédio, encontrou o chapéu e os chinelos de David e no elevador salpicos de sangue. Imediatamente, e em pânico, chamou a polícia. Os mesmos disseram que não podiam fazer nada porque não sabiam se aquele sangue era do David ou de outra pessoa. E foram embora, adiantou. Algo muito estranho, não é? Acontecer isto. Evidências de sangue, um desaparecimento. Uma resposta um pouco estranha, vou ter que admitir. Filomena revelou ainda que na mesma noite atendeu a chamada de uma rapariga, que ligou para o telemóvel que o filho tinha deixado em casa e que lhe garantiu que ia entrar na sua residência da família com ele, quando 2 indivíduos, que ela não sabe quem são, apontaram uma arma ao David e a mandaram embora. Posteriormente, quando a Filomena se dirigiu às autoridades para prestar declarações, a casa da família foi assaltada e o dinheiro e ouro do filho desapareceram. Na mesma entrevista, a mãe do David Mota contou que a polícia judiciária estava a investigar o caso. Algo estranho que eu não referi aqui é que, bem, esta suposta rapariga volta para casa tranquila da vida e vai dormir. Então poderemos começar a desconfiar um pouco dela. Se vocês conhecem o caso, provavelmente já sabem o desfecho desta história. Mas para quem não conhece, vamos continuar a acompanhar e dar o likezinho, não se esqueçam. Pouco tempo depois, o corpo de David foi encontrado. Mais precisamente 2 meses depois, o que nos leva para maio. De acordo com uma fonte oficial da Força Policial, a PJ encontrou um corpo em elevado estado de composição na segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. O corpo estava num descampado em Sesimbra e na altura ainda não se sabia bem quem é que era este corpo, se poderia corresponder ao rapper Mota GR. Fonte da Judiciária de Setúbal acrescentou que o corpo foi detectado na sequência de um alerta feito por um homem que estava a andar pela área. A PJ de Setúbal explicou que as peças de vestuário encontradas, assim como outros elementos, indiciam que se pode tratar de um músico e tem a convicção de que o corpo foi depositado nesta zona propositadamente por ser uma área pouco movimentada. Contudo, indícios eram preliminares, uma vez que ainda estavam a decorrer as perícias necessárias para a identificação correta da identidade do corpo encontrado. Mais tarde, no dia a seguir, dia 19 de maio de 2020, foi confirmado. Era David Mota. O corpo já se encontrava, como eu tinha dito, num elevado estado de composição e foi identificado através da roupa e da mala a tiracolo que usava no dia em que desapareceu. O rapper foi morto e as autoridades acreditavam que na altura tinha sido devido ao ouro que ostentava nos videoclipes no dia-a-dia. A polícia acreditava, na altura ainda da investigação, que a morte do jovem terá acontecido na própria noite do assalto ou no dia seguinte do rapto. A polícia judiciária ainda na altura acreditava que ele tinha sido torturado para desvendar onde é que estavam os seus bens. Para além disso, ainda há algumas fontes a referir que ele foi devorado por javalis. Como é que nós podemos lidar com esta informação? Em primeiro lugar, podemos admitir que isto foi divulgado por uma fonte conhecida. Agora temos de ter algum cuidado porque não há muitas fontes que referem esta informação. Ao fim e ao cabo, ele foi encontrado num sítio onde haviam bastantes animais.
javalis precisamente. E então, como estava o corpo também num estado muito elevado de composição, poderemos talvez admitir que ele tenha sido realmente devorado por animais que estavam na zona, mas não é uma fonte confirmada por várias fontes, apenas por uma ou duas. Por isso temos de ter algum cuidado no que toca a este tipo de informação. Por isso quero obviamente dizer que com alguma cautela não posso confirmar que foi mesmo devorado por javalis e também será um pouco desrespeitoso eu admitir tal facto sem ter propriamente muita certeza. As primeiras conclusões da autópsia indicam claramente que o rapper faleceu por espancamento intenso. Socos e pontapés foram as lesões predominantes. A identificação, para além de ter também acontecido pelas roupas que estava a utilizar, também ocorreu pela dentição, dada a decomposição avançada do corpo. Agora tudo nos leva aos suspeitos deste crime. Em primeiro lugar, podemos começar a referir Eddie Barreiros. Eddie Barreiros ficou em Manchester durante mais de 2 meses, mas a descoberta do corpo do rapper Mota precipitou as coisas. Eddie Barreiros fugiu para Londres após o homicídio, onde ficou até viajar para o Porto, pensando talvez que seria menos notado que se entrasse em Portugal pelo aeroporto de Lisboa. Este homem, na altura, era suspeito de ter participado num homicídio de Mota GR. Eddie teve pelo menos mais 2 cúmplices no crime. Ele e outro fugiram para a Inglaterra depois de se desfazer do corpo do músico. O suspeito do homicídio entrou em Portugal pelas 11h50 e estava a vir de Londres, no Reino Unido. A detenção de Eddie foi feita pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Porto, no âmbito dos mandatos de captura internacionais emitidos após o assassinato do músico e estrela do YouTube. O suspeito eventualmente foi entregue à Polícia Judiciária. Eddie foi interrogado durante várias horas por um juiz de instrução no Tribunal de Sintra e negou ter participado no assassinato, sequestro e roubo de David Mota, de 28 anos. Eddie, que foi capturado pelo CEF quando regressava ao país, tentou também explicar que pretendia entregar-se. A tese não foi aceite. Ficou em prisão preventiva depois de ter dado as suas explicações ao tribunal. E como podem também assumir, depois da descoberta do corpo de Mota GR, a Polícia Judiciária lançou uma autêntica caça ao homem em Inglaterra. E tudo isto aconteceu porque, de facto, a Polícia Judiciária, quando encontrou o corpo, realmente confirmou a sua tese. Então foram emitidos vários mandatos de captura europeus no âmbito da investigação liderada pela Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ. E então, precisamente, foram detidos mais 2 pessoas e suspeitos da morte de Mota GR. Eram eles Eddie Barreiros, que eu já tinha referido, tinha sido detido, João Pedro Luiso e Fábio Martins. Então isto era na altura o que se pensava que poderia ter acontecido. O plano era roubá-lo e torturá-lo caso resistisse. O grupo voltou ao local do crime horas depois, numa altura em que a mãe e a irmã do cantor estavam a prestar o depoimento na PJ. Tinham as suas chaves de casa e sabiam onde estavam guardados os bens. O assalto foi cirúrgico. A casa não foi virada do avesso. O sequestro inicialmente teria sido planeado por um só indivíduo, alguém que Mota GR conhecia. Este homem contactou depois outros 2 para o ajudarem e chegamos a 19 de janeiro de 2021. Já era um novo ano. E estava mesmo a começar o debate instrutório relativamente à morte de Mota GR. A instrução pedida por João Luiso, suspeito de ter organizado o assalto que acabou na morte de David Mota, e também por Catarina Sanches, que alegadamente teria atraído o jovem rapper para uma cilada. Catarina Sanches, na altura, garantia que nada sabia sobre o homicídio do rapper. Apenas teria aceito atrair o cantor à porta do prédio onde ele morava, mas dizia que desconhecia o que iria acontecer a seguir. Para além disso, a jovem assegurava que teria sido ameaçada a deixar o local e que se manteve depois em silêncio por medo. Isto, obviamente, seria a explicação para a qual ela não ter dito realmente nada, não é? Ter ido dormir e não ter feito nada para evitar que isto acontecesse. Catarina afirmava que não poderia ser acusada de homicídio e pede para não ser pronunciada no processo em que o Ministério Público estava a acusar 4 arguidos de homicídio qualificado. Além da jovem, os outros 3 arguidos que eu tinha referido também estavam a ser acusados pela morte de Mota GR. E agora vamos chegar a uma altura em que eu te vou falar do dinheiro em específico, ou seja, quanto é que eles lucraram em vender as coisas que roubaram de Mota GR. E é realmente um pouco chocante o que eu te vou contar. Na altura, Luiso, Eddie e Fábio roubaram menos do que esperavam num assalto em que mataram o rapper. A expectativa dos 3 era de conseguirem fazer uma fortuna com o ouro e dinheiro que o cantor ostentava em vários dos videoclipes, mas só conseguiram algumas notas de 20 euros, anéis e um fio que venderam à pressa por 1.600 euros. Isto de acordo com a acusação do Ministério Público de Sintra. Os artigos subtraídos a Mota GR foram vendidos na loja de ouro no Barreiro em 15 de março, 6 horas depois de o corpo do rapper ter sido abandonado em Sesimbra. O golpe tinha corrido mal e combinaram que cada um teria de seguir o seu caminho e não podiam comunicar entre si. Com o dinheiro, Luís e Eddie foram ao aeroporto de Lisboa pedir passaportes urgentes e fugiram para Manchester, no norte de Inglaterra, em 19 e em 20 de março. Eddie foi detido em maio quando tentava regressar
regressar a Portugal dias depois da descoberta do corpo de Mota GR. Luís foi extraditado em julho e Fábio detido no dia 2. Isto agora vocês começam a ter um maior entendimento quando é que eles foram detidos e realmente o que é que aconteceu. E é realmente absurdo, obviamente que eu vou deixar a minha opinião para o final, mas já começa aqui a criar alguma frustração, não é? Porque será que ao fim e ao cabo esta morte foi mesmo por causa do dinheiro? Por 1.600 euros? Por uma quantia tão baixa? Será que isto não foi uma desculpa ao fim e ao cabo para matá-lo e utilizaram também o dinheiro para isso? Dia 28 de junho de 2021, os suspeitos de homicídio do rapper Mota GR começam a ser julgados no Tribunal de Sintra depois de, na fase de instrução, uma das arguidas ter sido ilibada da morte do artista e responder apenas por roubo. Isto referindo-nos, obviamente, a Catarina Sanches, que estava a ser indiciada também por homicídio, mas que acabou por ser ilibada porque também não conseguiam provar realmente que ela esteve envolvida no homicídio. Agora já sabemos quem é que realmente estava a ser acusado de homicídio e eram os três. Sabemos também que Catarina Sanches estava a ser apenas acusada por roubo. O Ministério Público pediu dia 8 de novembro de 2021 penas próximas de 25 anos de prisão para os suspeitos da morte do rapper Mota GR. Os arguidos eram João Luíso, Eddie Barreiros e Fábio Martins. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que diz saber que João Luíso é o mentor do assassinato do rapper. A mãe do artista não conteve as lágrimas ao ouvir as alegações finais da Procuradoria no Tribunal de Sintra. Violência extrema e desnecessária era o referido. Mostraram total desprezo pela vítima. Largaram o corpo e ainda foram à residência para o roubar. Não admitiram factos nem mostraram arrependimento. De acordo com a acusação do Ministério Público, a vítima sofreu o golpe final, mata-leão, por parte de Eddie Barreiros e foi depois metido na bagageira de um carro. Em Sintra, os arguidos pararam para trocar de roupa uma vez que tinham sangue do rapper. Dia 24 de novembro de 2021, o Tribunal de Sintra condenou João Pedro Luíso, Eddie Barreiros e Fábio Martins a penas de 23 anos de prisão. Isto pelos crimes de homicídio qualificado, roubo agravado, sequestro, profanação de cadáver e furto qualificado. A arguida Catarina Sanches foi condenada a 4 anos e 6 meses de pena de prisão efetiva pelo crime de roubo agravado, que a juíza, presidente do Tribunal Coletivo, considerou ter sido em coautoria com os restantes arguidos e não apenas em mera cumplicidade, o que argumentou ser justificação para não aplicar uma pena suspensa que seria possível numa condenação inferior a 5 anos de prisão. Fábio Martins, que viu também provado pelo Tribunal o crime de posse ilegal de armas e munições, tem uma pena acrescida em 3 meses face aos 2 outros arguidos condenados pelo homicídio. Até trânsito em julgado de sentença, a juíza determinou que os 3 arguidos condenados pelo homicídio de David Mota se mantêm em prisão preventiva e que Catarina Sanches se mantém em prisão domiciliária. À saída da sessão, Catarina Sanches envolveu-se em desacatos e troca de agressões verbais com pessoas que assistiram à leitura da sentença e acompanhavam os restantes arguidos. A sentença determina ainda que os 3 arguidos condenados pelo homicídio de Mota GR ficam obrigados ao pagamento de uma indenização à família no valor de 260 mil euros. O acórdão foi lido pela juíza presidente do Tribunal Coletivo, Susana Madeira, no Tribunal de Sintra, e vai ao encontro das pretensões manifestadas pelo Ministério Público nas alegações finais. O advogado António Jaime, que representava o João Pedro Luíso, anunciou à saída da sessão que iria recorrer da decisão, insistindo que a defesa desde o início pugna pela não condenação e sublinhou que a argumentação usada pelo Tribunal para dar como provados os factos configura muito pouco para a condenação, sobretudo tendo em conta as penas pesadas aplicadas. Para António Jaime, usar o cruzamento de dados de antenas de telemóvel para determinar a localização dos arguidos no local do crime e credibilizar as declarações de uma testemunha descredibilizada pelas defesas, que durante o julgamento relatou que Luíso lhe confessou o crime, são justificações insuficientes para a condenação decretada. E esta testemunha, já vou dizer quem é que foi, e vai ser muito interessante, vou só falar no final, porque eu gosto de ir dizendo os pormenores ao longo do vídeo, porque se dou tudo no início, vocês depois ficam a saber tudo e não veem o vídeo até ao fim. E isso não é bom. Para além disso, Miguel Matias, advogado de Catarina Sanches, diz ainda estar a ponderar se irá recorrer ou não da decisão de condenação a 4 anos e 6 meses de prisão efetiva, não estranhando a pena, mas sim o facto de não ter sido suspensa, o considerou mais inesperado e questionável. Mas antes disso, o advogado Pedro Namora, representante da família da vítima, que é assistente do processo, disse concordar com a decisão do tribunal relativamente ao pagamento de uma indenização à família, mas disse que vai continuar a lutar para que efetivamente a família seja ressarcida do horrível crime que sofreu, deixando críticas às molduras penais em Portugal que permitem que arguidos condenados por tantos crimes apenas sejam condenados a 23 anos de pena de prisão. Questionado pelo tribunal considerar que o móvel do crime foi o roubo e não o homicídio de David
Mota, Pedro Namora disse não ter dúvidas nenhumas de que o roubo foi apenas o pretexto para o matarem. E foi isso que eu tinha referido. Será que este valor, que era tão baixo, e tu até podes dizer, ó Vasco, mas eles poderiam não saber realmente que ele não tinha assim muitas coisas em casa, poderiam não saber e pensar que teria mais, mas é assim, é um pouco estranho isso acontecer, eu acho, não é? Tu vais roubar uma pessoa sem saber o que é que ela tem antes e arriscar-te a estas questões todas, vais agredi-lo, vais arriscar matá-lo, é estranho, não é? Eu não consigo entender e não consigo pensar e perguntar se poderia haver outra intenção, não é? Outro pormenor interessante, Susana Madeira, que leu a descrição exaustiva das agressões e lesões sofridas pela vítima, afirmou que os arguidos atingiram o corpo de David Mota sabendo os pontos que eram suscetíveis para lhe provocar a morte, classificando o comportamento como revelador de total desprezo pela vida humana. A juíza sublinhou ainda que os arguidos se mantiveram imperturbáveis ao longo de todo o julgamento sem manifestar qualquer emoção, mesmo quando os presentes nas não conseguiram evitar ao ouvir o relato das agressões. Considerou que os três humanos agiram com dolo direto, ou seja, com o propósito de causar a morte. Sustentou também a afirmação no relatório pericial aos restos mortais de David Mota, que indicava que a extensão das lesões e golpes feridos eram compatíveis com atos intencionais. Quase todos os ossos do crânio estavam fraturados, referiu a juíza. Por ter também sido agredida a murro e pontapé e não com armas de fogo ou outras, a juíza Susana Madeira defendeu que cada golpe havia uma renovação de intenção da agressão, tendo os arguidos a todo momento tido a oportunidade de parar e desistir, o que nunca fizeram, sublinhou. O tribunal afirma ter socorrido sobretudo de prova indireta para chegar à prova dos factos, como foi o caso do cruzamento de dados de geolocalização dos telemóveis usados pelos arguidos, a troca de mensagens eletrónicas e comunicações de voz entre eles, essenciais para reconstituir o percurso dos arguidos naquela noite. Foi ainda mencionada pela juíza a fuga dos arguidos João Pedro Luiso e Eddie Barretos para Manchester, no Reino Unido. Isto precisamente nos dias imediatamente posteriores ao crime. E damos por encerrado. Obviamente há aqui uns pormenores interessantes que eu não referi e eu queria referi-los obviamente no fim e vocês vão perceber porquê. Esta jovem, a Catarina, foi ilibada do crime de homicídio e principalmente porque não se conseguia provar que ela esteve com essa intenção de, ao ser a isca, de realmente também estar presente no homicídio. Outro pormenor é que de onde supostamente Catarina estava, não conseguia visualmente ver o que estava a acontecer dentro do túnel, porque eles depois arrastaram o David Mota para um túnel onde o espancaram e ela não tinha essa visão. Isso também foi um dos argumentos para que ela não fosse considerada também uma das cúmplices do homicídio de Mota GR. E para além disso, também houve outra testemunha que também foi muito importante neste crime. E esta informação veio de Vera Monteiro, que namorou com o rapper Mota GR e logo a seguir com João Luiso. E ela neste depoimento diz ter se encontrado com João Luiso horas após o desaparecimento do artista. E no qual ela diz que ele admitiu que matou Mota GR. E esta confissão ao fim e ao cabo também foi muito importante. E damos aqui por encerrado finalmente o caso. Eu acho muito estranho este caso, como são todos, não é? Mas todas as peças do puzzle, o facto de eu ter tido mesmo muita dificuldade de encontrar a informação, há informação que está completamente escondida na internet e obviamente que isto acontece porque é um caso de 2020, mas eu já vi e já estudei e já tive muitos casos em que não é tão complicado, em que não é preciso eu estar, sei lá o quê, a fazer uma pesquisa tão grande para tão pouca informação, não é? Ao fim e ao cabo ainda há muitas perguntas que eu tenho, não é? E eu acho muito estranho porque foi mesmo muito complicado eu descobrir informação para este caso, porque eu tento sempre focar-me em fontes fidedignas, e vocês entendem o que eu quero dizer com fontes fidedignas, não é com fontes que são muito sensacionalistas, não é? Que preferem que tu carregues do que realmente dar uma informação real, e eu tenho muito cuidado com isso, e visto que eu estou a apresentar uma notícia que é tão delicada, tenho mesmo que ter cuidado com isso. Obviamente que às vezes me posso enganar, tento ao máximo não me enganar e não dizer nada de mal e dizer algo incorreto. Mas há sempre uma pergunta aqui que nós ficamos na cabeça, não é? Será que Catarina Sanches sabia já que o iam matar? Isso é uma pergunta que fica no ar e que muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não. O que nós podemos dizer deste crime, que é completamente animal, não é? Como é que três jovens destes, que obviamente ficou-se a perceber que não queriam só dinheiro, não é? Era realmente uma rivalidade que eles tinham e juntaram o útil ao agradável, ainda o roubaram, o que é ainda mais feio de se fazer, não é? Para além do que fizeram, não é? Levá-lo de casa, espancarem-no, ainda por cima largarem-no numa serra como se ele não fosse nada, é completamente desrespeitoso. Os 23 anos de pena de prisão, acho que obviamente deveria ter sido 25 anos de pena de prisão, era o mais justo, tendo em conta o que fizeram. Desrespeitaram completamente tudo. E eu diria que não levaram os 25 anos de pena de prisão, porquê? Porque não tinham mais provas. Não, ficou provado perfeitamente que foram eles que o agrediram, que o levaram, que o espancaram, que
que largaram o corpo como se não fosse nada, depois disso ainda roubaram e depois disso ainda fugiram. Querem ainda mais? Para além disso, mostraram desrespeito completo no tribunal, não mostraram emoção nenhuma. E eu sei que eu estou a discutir por 2 anos, mas não é só 2 anos, é a mensagem que transmite. Para além disso, pode haver alguma história entre eles que eu não conheça, não é? Porque eu não estou nesse mundo, eu não os conheço, eu não sei se eles tinham algo mais, se era inveja, se era por ele ser um rapper sucedido, não sei, não faço ideia, pode também ter sido isso. Há pessoas que poderão saber responder melhor isso do que eu, não é? Porque eu baseio-me em pesquisas, muitas das vezes que vêm de factos. E às vezes os factos não demonstram o que vai por trás da história. E isso é um facto. Nós já estudamos casos, já temos suficiente para perceber isso. Há muitos casos que nós não desconhecemos a verdade toda, não é? Para além disso, este caso é muito chocante porque, como eu disse, é num bairro onde eu vivia, onde vivi quando era mais novo, e ficou-me sempre na cabeça, não é? Pensar, fogo, isto aconteceu a uma pessoa que iria ter também tanto futuro, porque óbvio que em primeiro lugar ele é um ser humano, claramente, mas ele iria ser uma pessoa que iria ter muito sucesso e é sempre triste ver pessoas que têm um potencial gigantesco e serem retirados aqui da Terra tão cedo, aliás, por uma tragédia e por pessoas tão ignorantes e pessoas que fizeram isto por maldade autêntica, não sei como é que é possível 3 jovens destes, vocês não sei se, vamos dizer só 3 jovens, não é? 3 jovens destes tenham coragem de fazer isso. Para além disso, quer queiras, quer não, a Catarina estava lá como isca, e estava literalmente lá como isca. Apesar de não ter sido envolvida no homicídio, foi utilizada para tal. Óbvio que foi absolvida, óbvio que em termos legais, não é? A imagem dela não tem nada a ver com o homicídio, mas dá que pensar, e nós somos seres humanos e pensamos e colocamos teorias. E pronto, eu não vou falar muito mais sobre isso, já sabem, porque acabamos por ter já alguma visibilidade, diria eu, não é? Por mais que sejam 1000, 2000, 3000 pessoas, já é alguma visibilidade e temos de ter cuidado com o que dizemos, eu digo sempre isso. Para além disso, digam-me aí em baixo a vossa opinião, digam-me aí em baixo coisas que eu desconheça, que vocês conheçam, provavelmente se o conheciam, sabiam mais do que eu, podem colocar sempre aí em baixo, teorias, espero que vocês estejam bem. Foi um caso que me custou fazer porque eu tive muita dificuldade em encontrar a informação, estava mesmo muito escondida nos confins do mundo e pronto. Espero que estejam bem, um grande abraço e ao Vasco.